livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom para todos, começando agora ao vivo na TVT, nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT, facebook.com/RedeTVT e também na Rádio Brasil Atual 98.9. Começamos com as principais notícias. Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. O resultado foi divulgado agora no início da tarde pelo próprio presidente numa entrevista. O teste foi realizado ontem, depois que Bolsonaro teve os primeiros sintomas no domingo. Na entrevista, que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do presidente Bolsonaro, ele ficou bem próximo dos repórteres e, no fim, se distanciou um pouco e tirou a máscara. Vamos ver. Você vê minha cara aqui, tá certo? Você vê minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Esse foi o momento final da entrevista, então, em que ele retira a máscara, se afasta um pouco dos repórteres e retira a máscara para continuar falando. No sábado, Bolsonaro participou de um almoço na Embaixada dos Estados Unidos em comemoração ao Dia da Independência. Nas fotos divulgadas nas redes sociais, todos aparecem sem máscaras de proteção. De acordo com um comunicado divulgado nas redes sociais pela Embaixada norte-americana no Brasil, o embaixador Todd Chapman não apresenta sintomas, mas está tomando precauções e deve realizar o teste para detectar a Covid-19. A gente tem imagem dessa postagem, tá aí. Chapman teve um almoço privado no dia 4 de julho com o presidente Jair Bolsonaro, 5 ministros e o deputado Bolsonaro SP. O embaixador não apresenta, que é Eduardo Bolsonaro. O embaixador não apresenta nenhum sintoma, mas está tomando as precauções, fará os testes e seguirá os protocolos de rastreamento do CDC do do governo Bolsonaro. Bom, o Brasil chegou hoje a mais de 65 mil mortes, são 66 mil mortes, são 66.093 mortes. Os casos confirmados são 1.643.539. Esses números são do boletim do consórcio de imprensa e foram divulgados agora à 1h da tarde. Sobre essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro, sobre a testagem positiva para a Covid-19 do presidente, a gente conversa agora com Alexandre Padilha, que é deputado federal e ex-ministro da Saúde. Muito bom recebê-lo, Padilha, sempre um prazer, tudo bom? Tudo ótimo, Thalita, é um prazer todo meu poder conversar com os nossos amigos da TVT. Mais uma notícia, né, que só aumenta essa que é a maior tragédia humana que o Brasil vive, que é a Covid-19. Mais de 66 mil óbitos. Só para as pessoas terem ideia, Thalita, a dengue, que é a principal endemia do Brasil, nos últimos anos, o pior ano da dengue, morreram 900 pessoas no ano. A Covid-19 mata por dia hoje o que se morreu de dengue no pior ano da dengue. Puxa vida. Eu queria que você começasse comentando essa entrevista, então, dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que todo mundo ficou bastante incomodado e chega a ser um grande absurdo ele ter tirado a máscara ali do final, né? A gente sabe que, inclusive, ele fez críticas já ao uso da máscara, vetou o uso da máscara em aglomerações, em locais comerciais, nos presídios. Então, ele já tinha feito esse veto, ele já tinha deixado clara a relutância dele em usar máscaras. E nesse momento, ele coloca em risco aqueles repórteres que estão ali nessa entrevista. Como que você viu essa imagem? É chocante, é chocante. Eu sou médico, né? Então eu sempre relevo qualquer atitude de um paciente e busco reforçar a orientação para esse paciente. Mas é chocante a gente ver isso de um chefe de Estado, que é uma liderança pública, né? Primeiro, eu quero deixar muito claro que eu desejo a melhor recuperação ao senhor Jair Bolsonaro, que ele siga as orientações dos profissionais de saúde, dos médicos, para cuidar de si e, sobretudo, cuidar dos outros, né?
porque o reforço do uso da máscara é uma proteção não só para o indivíduo, mas proteger as próprias pessoas que ele ama, proteger os trabalhadores que, por obrigação, têm que acompanhá-lo, como jornalistas, repórteres, os trabalhadores públicos do Palácio do Planalto. Então, o mínimo que a gente espera de um presidente da República é uma atitude responsável em qualquer situação em relação à saúde e mais ainda na maior pandemia da nossa história. O exame que foi divulgado, ele é um tipo de exame que a gente chama do exame PCR, né? Então ele identifica partículas genômicas do vírus, o que mostra que de fato ele está numa situação ativa da doença. E o fato dele ter sinais e sintomas há poucos dias só reforça isso. Então, ele não só está infectado, mas ele é um transmissor ativo da doença e tem que ter atitudes mais responsáveis. Eu já o denunciei outras vezes ao Ministério Público, vou reforçar essa atitude de hoje, essa denúncia de que ele está cometendo um crime contra a saúde pública. Ele esteve com os apoiadores ontem, ele esteve em Santa Catarina no sábado. Dá para fazer uma projeção de quantas pessoas ele tem infectado, circulando dessa forma, sem a proteção, sem a máscara? Depende muito das atividades que ele fez, né? E certamente, a partir dos primeiros sinais e sintomas, ele é um transmissor. Então, todas as pessoas que tiverem contato com ele, potencialmente podem ficar infectadas. Essa é a grande característica da Covid-19. Ela tem uma capacidade de transmissão muito grande, muito importante. Chega a ser mais de 10 vezes maior que, por exemplo, a SARS, que assustou o mundo em 2003, mais de 20 vezes maior do que H1N1. Ou seja, qualquer pessoa que esteja com PCR positivo, com sinais e sintomas, é um transmissor em potencial para todos que estejam ao redor, todas as pessoas que tenham contato com ele, que estejam próximos, né? Ele fala, como se dá essa transmissão? Quando a pessoa fala, quando ela tosse, ela emite gotículas, né? Que pode ser numa distância até, já se identificou até mais de 3 metros essa distância. Lógico que a Organização Mundial de Saúde sempre recomenda uma distância de pelo menos 2 metros no contato. A gente vê que ele manuseia várias vezes a máscara, né? Faz contato com as pessoas, ele faz isso diante das câmeras. Imagina o que Bolsonaro faz atrás das câmeras. É realmente uma postura absolutamente irresponsável e que combina muito, Thalita, com o projeto genocida de Bolsonaro. Eu estou mais do que convencido, Thalita, sobretudo depois desse último veto que Bolsonaro fez, a obrigação do uso de máscara em locais coletivos, que ele está convencido de que precisa infectar a maior parte das pessoas o mais rápido possível. Ele já chegou a falar isso, que acredita que a pandemia só vai acabar quando chegar a 70%, 80% das pessoas infectadas. O que é muito grave nisso, além da atitude irresponsável, é que todos os números têm mostrado que chegar a 70%, 80% das pessoas infectadas é gerar um colapso quase irrecuperável nos sistemas de saúde e nas cidades. Para vocês terem ideia, Nova York, que teve todas as cenas, as imagens, todo mundo teve muita repercussão, quando acabou aquele momento crítico de Nova York, tinha 20% a 25% da população infectada. Então, chegar a 80% é uma tragédia 4 vezes maior do que aconteceu em Nova York. Então, Bolsonaro coloca o Brasil na rota do matadouro. E a atitude dele hoje parece só reforçar essa atitude irresponsável daquele que é o chefe de Estado do país. Sim, ele chegou a dizer hoje que a Covid é como uma chuva, né, que vai cair sobre todo mundo, e nesse sentido que você coloca de que todo mundo vai ser infectado, e ele está trabalhando para isso, tirando a proteção de lugares públicos e outros locais. Agora, uma outra coisa que também me chamou bastante a atenção, Padilha, foi o desprezo pela ciência que ele mostra nessa entrevista. Ele fala que está bem nesse momento porque ele tomou a cloroquina preventivamente. Daí ele fala assim, é quase 100% garantido que se você tomar cloroquina, você não vai desenvolver os sintomas. Depois, agora no final da entrevista, ele fala assim também, se você é mais novo e pega a Covid, é quase 0% de chances de você desenvolver sintomas. Então, ele solta umas variáveis, uns números que não tem comprovação científica nenhuma. E ele não fica constrangido de forma alguma de fazer isso. Então, é muita frase de impacto sem comprovação científica alguma. Thalita, eu acredito que essas frases é exatamente para rechear esse projeto genocida
que é naturalizar a morte, tentar menosprezar o risco da doença. Eu não concordo com quem votou no Bolsonaro, né? Até entendo algumas razões, mas não concordo com elas, mas tenho certeza absoluta, ninguém votou no Bolsonaro, votou achando que ele era um bom médico, que podia prescrever medicamento, que podia receitar medicamento ou que conhecesse de medicina, né? Então nós estamos nesse momento com um chefe de Estado que fez uma ocupação militar no Ministério da Saúde, exatamente para calar o Ministério da Saúde, não só o ministro, mas a equipe do Ministério da Saúde, uma equipe técnica foi desmontada, algo que nem a ditadura militar fez. Então, para calar a posição do Ministério da Saúde, para que ele possa continuar repetindo frases que tentam, na verdade, reduzir, menosprezar o tamanho da tragédia humana que o Brasil vive. As frases de Bolsonaro não têm qualquer amparo científico nas evidências. Nós já tivemos vários jovens que morreram da Covid-19, já tivemos no Brasil situações de atletas que morreram da Covid-19, que ele falava que não atleta, pastores, que ele falava que quem era de Deus também não pegaria. Já tivemos pastores que defendiam o Bolsonaro que morreram da Covid-19, ou seja, essa tentativa permanente de menosprezar a tragédia humana, acredito que tem a ver com um certo recheio desse projeto genocida, ou seja, fazer com que o Brasil esteja indo por um matador, uma parte importante da população brasileira, mas que essa população não sinta que está indo de fato para esse matador e até naturalize essa situação trágica que o Brasil vive de mais de 66 mil mortes confirmadas, sem contar aquelas que não estão confirmadas ainda, né? Saiu um estudo hoje, Thalita, muito representativo, feito em várias capitais do Brasil, que mostram que aumentou em 53% o número de óbitos dentro das casas ou nas vias públicas. Mortes não violentas, o que reforça a suspeita de uma subnotificação pela Covid-19, né, e que mostra o tamanho da tragédia humana que o Brasil está vivendo. Diante desse cenário e diante desse posicionamento, principalmente de Jair Bolsonaro, o que o Congresso pode fazer para evitar uma situação ainda mais drástica, deputado? Em primeiro lugar, Thalita, eu tenho defendido isso, nós queremos derrubar o veto que Bolsonaro fez a um projeto de lei que exige a obrigação das máscaras. Inclusive, eu sou coautor desse projeto de lei, queremos derrubar o veto, estamos insistindo com o presidente do Senado, porque ele que convoca a sessão do Congresso Nacional, e queria explicar muito para as pessoas, né, tem dois conteúdos importantes nesse veto que o Bolsonaro fez. Primeiro, que retira a obrigação da utilização das máscaras em locais coletivos fechados. Então, nós estamos falando de comércio, a gente está falando de igrejas, estamos falando dos presídios, estamos falando de repartições públicas. Mas ele vetou um outro item também, que exigia que o poder público e os empresários garantissem máscaras para as pessoas, caso eventualmente a pessoa vai entrar no comércio e não tem máscara, ou a que tinha estragou naquele momento, não tem dinheiro para comprar outra, que o empresário banque essa máscara, né? Que o poder público tenha programas para garantir máscara para a população mais vulnerável. Então, esses dois vetos foram feitos por ele e nós queremos derrubar esses dois vetos no Congresso Nacional. Inclusive, eu conversei ontem com o Fernando Brito, do Tijolaço, ele falou sobre o requinte de crueldade desse veto, que traz também a proibição de usar, proibição não, mas enfim, veta os cartazes em locais públicos que orientam o uso da máscara. E, de fato, isso é de uma crueldade gigantesca, porque é um cartaz ali que vai te ensinar o porquê de usar a máscara, ser importante, e como utilizar. Então, realmente, enfim... Eu queria também uma última pergunta com você, Padilha, que é mais uma análise política, na verdade. Quando dos testes de Bolsonaro, lá no passado, foram exigidos pelos jornais e ele acabou cedendo, com a testagem sendo negativa, muita gente questionou. Não, na verdade, inclusive porque ele usou nomes falsos para fazer esses testes, né? E daí o questionamento foi no sentido de, será que ele não teve? Ele está tentando omitir de alguma forma? Daí, nesse momento agora, que ele vai ao público e também diz, eu fui testado positivamente para a Covid, é de se questionar também se é verdade isso, ou se é um tipo de propaganda que ele faz nesse momento para o uso da cloroquina, porque ele diz que está usando, sem comprovação científica, a gente sabe, o OMS até descartou os testes com a cloroquina. Como que você vê isso? Esse questionamento permanente que a gente faz em relação aos posicionamentos de Bolsonaro?
Primeiro, né, Thalita, se ele quer fazer uma propaganda da cloroquina, já deu errado, porque ele disse que usava a cloroquina de forma preventiva, profilática, como o Trump também falou que usava. Então, se funcionasse profilaticamente, não era para ele se infectar pela Covid-19. Então, a defesa sobre isso já furou. Segundo, de fato, sempre é muito nebuloso, né, muito pouco transparente todas as atitudes de Bolsonaro em relação a isso. Uma das coisas que eu comentei, inclusive eu disse, eu queria ver qual que é o teste. Aparentemente o que foi divulgado hoje é um teste que é daquela enzima PCR, né? Então é um teste que de fato detecta partículas genômicas do vírus, ou seja, mostra que está em atividade, que ele poderia, por exemplo, ter feito um teste de sorologia que detecta a infecção que aconteceu há mais tempo, né? Aparentemente, pela testagem realizada, é um vírus, a doença está ativa, está com sinais, sintomas e tem PCR, ou seja, ele está eliminando vírus nesse momento, então mostra a atividade disso. E certamente nós vamos ter que acompanhar como que ele vai tentar fazer um uso político disso. Não tenho dúvida nenhuma que o tempo todo ele tenta fazer um uso que faz esse recheio, como eu estou dizendo, a um projeto genocida, que tenta minimizar o tamanho da tragédia humana que o Brasil já vive, tenta amenizar os riscos que continuam crescentes, ou seja, essa reabertura genocida que nós estamos vendo em várias regiões do país, inclusive aqui na nossa região metropolitana de São Paulo, que faz só um aumento do número de casos. Porque tem uma coisa, Thalita, muita gente fala assim, 90% dos hospitais estão ocupados, tem 10% para ocupar. É importante que as pessoas lembrem que é o seguinte, só tem 90% dos leitos ocupados por Covid-19, porque tem inúmeras cirurgias que foram desmarcadas, pessoas estavam esperando há um ano e meio, por conta da Covid-19 é obrigada a desmarcar essa cirurgia, pessoas que estão com o seu diagnóstico para o câncer, por exemplo, sendo adiados porque não consegue esse tipo de atendimento, pessoas que têm outros problemas de saúde que vão precisar de uma UTI e não estão conseguindo nesse momento, ou seja, não é só o impacto das pessoas que se infectam pela Covid-19, é todo mundo fortemente impactado por a gente deixar a transmissão crescer, deixar as pessoas terem mais contato, não exigir obrigação do uso de máscaras e uma atitude responsável do presidente, como a gente viu hoje. Padilha, só para encerrar mesmo, qual seria a postura correta do presidente Bolsonaro nesse momento? Porque ele disse que já vai voltar a trabalhar na semana que vem. Falou, vou ficar essa semana parada, a gente se vê na semana que vem. É o correto ou ele deveria ficar mais dias parado? A recomendação que nós todos os profissionais, eu sou médico infectologista, temos feito, em primeiro lugar, que a pessoa comece a usar máscara, inclusive uma máscara cirúrgica, não aquela máscara de pano. A gente recomenda com o uso da máscara cirúrgica, que toda a família também utilize essa máscara cirúrgica, porque tem alguém transmissor ali no espaço da casa. O ideal é que ele não durma junto com a esposa, inclusive que tenha um certo distanciamento no momento de dormir. A gente tem essa situação das pessoas, muitas vezes, chegarem a dormir 5, 6 pessoas no mesmo cômodo, por conta da situação de vulnerabilidade da moradia no nosso país. Então a gente sempre faz um esforço de recomendar o distanciamento, inclusive nesse momento de dormir, e que fique pelo menos, o ideal é pelo menos 14 dias após, né, contando a partir do início dos sinais e sintomas, sem voltar à atividade de trabalho. Né? Lógico, sem voltar à atividade com contato com outras pessoas. Ele não precisa se reunir presencialmente, por exemplo, com as pessoas, ele pode, quanto presidente da República, despachar por videoconferência, ter os contatos, as preocupações em relação a isso, né? Não deveria nem ter feito essa entrevista coletiva que ele fez hoje. Esse comunicado poderia ter sido passado para outras pessoas. Às vezes quer mostrar uma imagem de que está bem fisicamente, né? Mas não precisaria fazer o que fez hoje. O que se recomenda é que uma pessoa que está com atividade, está com o vírus transmitindo para outras pessoas, que ela reduza ao máximo o contato com as pessoas, exatamente para não ser uma transmissora. Eu quero insistir muito nisso. Não é só cuidar de si. O uso da máscara não é só se proteger, é proteger as pessoas que você ama, as pessoas que você respeita, os outros. No caso dele, os trabalhadores que são obrigados a servi-lo, né? Tem trabalhadores públicos que têm que trabalhar no palácio, né? Tem jornalistas que têm que cobrir, demais ministros, ou seja, é um ato de proteção aos outros, é um grau de empatia que a gente espera de um chefe de Estado do país. E ainda mais espera, ainda mais de uma pessoa que se diz tão cristão, né? O mínimo que se espera
que alguém que se diz cristão é amar o próximo como a si mesmo. O Bolsonaro não cumpre esse primeiro mandamento. As dúvidas vão surgindo e eu queria te questionar também sobre isso. Vamos Ele lá. diz que está bem agora, mas não seria cedo para afirmar isso, porque a gente sabe que a doença tem uma evolução muito rápida. Às vezes a pessoa está bem de manhã, quando chega à noite, ela está numa situação bastante extrema. Seria cedo para afirmar que ele está bem? Ele, enquanto paciente, pode falar que está bem, né? Mas certamente os profissionais médicos, a equipe médica que cerca a presidência da República deve estar bastante preocupada, vai acompanhar. Nós assistimos várias, eu quero repetir, eu estou deputado, mas continuo médico infectologista, eu sou professor universitário, acompanho casos. A gente já viu evoluções onde as pessoas no terceiro, quarto dia não tinham sinais e sintomas importantes, depois começa a desenvolver uma insuficiência respiratória muito importante. Aliás, queria reforçar, Vitalita, se tem uma coisa que pode salvar vidas num momento como esse, é exatamente a pessoa, né, e a equipe de saúde monitorar essa situação do começo da falta de ar. Infelizmente, por exemplo, esse dinheiro todo que está sendo gasto para cloroquina, que é um medicamento ineficaz, até o Trump mandou milhões de comprimidos aqui para o Brasil. Se fosse eficaz, ele não ia mandar esses comprimidos para o Brasil. Todo esse dinheiro que está sendo gasto com isso poderia ser melhor investido se, por exemplo, o governo federal comprasse para cada equipe de saúde da família um aparelhozinho que parece um termômetro, que ao invés de ver a temperatura do corpo, ele vê a saturação de oxigênio dentro do pulmão. Você põe no dedo ali, uma coisa que você, ao colocar no dedo, você identifica. Se estiver abaixo de 94%, é um sinal já de insuficiência respiratória. Então esse é o sinal mais importante a ser monitorado nesse momento, porque às vezes você identifica essa queda da saturação, o fato de ir para o hospital, receber até um catéterzinho de oxigênio, sem ventilação mecânica, sem nada, e acompanhar melhor essa evolução, salva muitas vidas, pode evitar uma situação de risco. Ainda mais no caso dele, que é uma pessoa que está no grupo de risco, ele tem mais de 60 anos de idade, é uma pessoa que passou por um tratamento cirúrgico há não muito tempo. Certamente, né, a equipe médica, os profissionais de saúde são sempre muito responsáveis, devem estar bastante atentos e vão observá-lo por esses dias. Torço para que ele se recupere, para que não tenha nada. A gente não é da turma do ódio, como muitos são dos bolsonaristas, né? Até comentei o fato aí do deputado Eduardo Bolsonaro, há um mês e meio atrás, mais ou menos, quando uma colega parlamentar se infectou com o Covid-19, ele fez uma chacota, né, dizendo, porco também pega Covid-19. Então, ainda bem, viu, Thalita, que a terra é redonda e o mundo dá voltas, né, que isso sirva de aprendizado à família Bolsonaro. O alerta para todo mundo nesse momento, diante de flexibilizações, inclusive, é de ficar em casa, se possível, se a pessoa tem as condições de ficar em casa. Exatamente isso. E as pessoas que são obrigadas a irem trabalhar, primeiro, né, exigir. Eu tenho discutido, por exemplo, muito com o pessoal do movimento sindical, tem que estar na pauta do movimento sindical a exigência para que o patrão garanta. A pessoa é obrigada a trabalhar, então o patrão tem que garantir máscara, proteção, reforma na estrutura dos espaços para reduzir o risco de transmissão. O comércio tem que oferecer para as pessoas lugar para lavar a mão, álcool gel, máscara. A gente tem assistido, por exemplo, o governo do estado de São Paulo anunciando a retomada das aulas. Eu, se fosse os pais, os professores, não aceitava a retomada das aulas, os estudantes maiores não aceitem a retomada das aulas se não tiver clareza de que nós estamos tendo a redução da transmissão, se você tem certeza que nas escolas vai ter lugar para lavar a mão, janela aberta, porque tem muitas salas de aula do governo do estado que não tem sequer janela nas salas de aula. Não podemos aceitar 40, 50 alunos por turma e um professor só. Os governos estaduais têm autorização do Congresso Nacional a poderem contratar mais pessoas, fazer concurso, chamar os concursados, ou seja, eu acho que isso é uma luta de todos nós para que a gente proteja a nossa população. Tem até um projeto de lei que se chama Protege em Defesa da Vida, que tenta estabelecer essas regras a serem cumpridas em qualquer plano de reabertura das atividades econômicas.
Alexandre Padilha, médico infectologista, ex-ministro da Saúde e deputado federal. Padilha, muito agradecida por todas as informações que você traz aqui para a gente. Eu que agradeço, viu, Thalita, e fico sempre à disposição, porque infelizmente essa pandemia não vai acabar da noite para o dia. Nós viveremos ainda meses e anos aí com muita luta para tentar salvar vidas. É isso. Obrigada, Padilha. Um abraço. Até mais. Boa tarde. Vamos lá, então. Vamos seguir com notícias, porque a gente passou esse bloco agora coronavírus, mas tem bastante coisa acontecendo aqui no país. O Ministério Público Federal pediu o afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente por improbidade administrativa. Na ação enviada à Justiça Federal, os procuradores apontam desmonte de várias estruturas do Ministério, citam constrangimento ao INPE, censura a institutos, redução de recursos para fiscalização e uma série de outras desestruturações dessa pasta. A fala de Ricardo Salles na reunião ministerial do dia 22 de abril também é mencionada. A gente vai lembrar agora o que o ministro já falou sobre aproveitar a pandemia de Covid-19 para passar a boiada. Vamos retomar essa fala. Formas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu ao Mix, certamente cobrou dele, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pauta no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, quando estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando apoiado, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. Pois é. Uma carta assinada por líderes de 38 empresas brasileiras e multinacionais e 4 entidades setoriais do agronegócio pede providências do governo brasileiro contra o desmatamento e as queimadas. O documento foi enviado ao vice-presidente Hamilton Mourão, que também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Dos mais variados setores, os executivos pedem que o governo retome a economia considerando o baixo carbono. Uma cópia dessa mesma carta foi enviada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado, da Câmara dos Deputados e da Procuradoria-Geral da República. A gente conversa agora sobre esse cenário mais voltado ao meio ambiente com o sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Oi, Silvio, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Como vai? Tudo certo. Silvio, essa carta que eu mencionei agora, que ela foi enviada para Hamilton Mourão, vice-presidente, cobrando, então, o fim do desmatamento das queimadas, é assinada por grandes empresas, tem alguns nomes, Shell, Vale, os bancos Itaú, Santander, Bradesco. Por conta dessa pressão, nesse momento, do grande capital, há perspectiva de uma mudança na política do Ministério do Meio Ambiente? Eu creio que sim. Eu acho que se abre um novo capítulo, né? Porque a questão ambiental, ela não é interessante e importante só para o Brasil. Ela é um problema mundial, que está exigindo uma coordenação, uma articulação entre países, a elaboração de acordos, como é o Acordo de Paris, do qual o Brasil saiu, não é? Que propõe a redução das emissões de CO2 para evitar que cheguemos aos 2 graus a mais de temperatura, que vai provocar o degelo, vamos dizer assim, dos polos e o aumento do volume de água do mar que vai invadir todas as cidades litorâneas. Quer dizer, são questões assim que são da maior importância e estão alarmando o mundo. Nesse mês de junho, o número de queimadas na Amazônia foi o maior em 13 anos de monitoramento. E, de fato, quer dizer, o Ricardo Salles, quando ele assume,
ele não tem o papel de ministro do meio ambiente no sentido de orientar uma política de proteção. Ele está lá para desmontar todo o sistema regulatório que inibe o avanço, vamos dizer assim, desse capitalismo predatório em áreas de preservação ambiental. Na Amazônia isso já está acontecendo. Imagine, 20 mil garimpeiros nas terras de Yanomami. Se não houvesse a anuência do governo, isso não estaria acontecendo. E, de fato, o que é que essa filosofia traz? É uma ideia de que você tem que acabar com o papel do Estado como regulador para deixar a liberdade da iniciativa privada se expandir. Ora, vamos falar que essa liberdade da iniciativa privada, não é a sanha predatória, é a voracidade sem limites, que é própria da natureza do capitalismo. Quer dizer, os negócios estão aí para serem objeto de lucro. Bom, e como fica essa história quando as grandes empresas, né, que você mencionou, são importantíssimas, são multinacionais, são empresas nacionais, são os maiores bancos brasileiros, chegam a pressionar para mudança na política do meio ambiente? É porque eles estão começando a perceber a possibilidade de boicotes e retaliações, né? Já existe na Europa todo um movimento nos supermercados da população, da cidadania. Não vamos comprar o produto brasileiro, porque eles estão destruindo a Amazônia e isso também afeta a gente. A China está suspendendo a compra de carne em frigoríficos onde já se constatou, brasileiros, a presença da Covid entre os funcionários, né? Então, dizer, o fato de você estar atrapalhando os negócios das grandes empresas porque não está preservando o meio ambiente é um fator que vai entrar em consideração, um fator novo. Nós já tivemos abaixo-assinados da sociedade civil, tem 160 mil assinaturas pedindo o impeachment do Ricardo Salles, né? Nós temos evidências de que todos os órgãos regulatórios, né, que vão, desde o INPE, por exemplo, que é um monitoramento espacial da ação de desmatamento na Amazônia, até a FUNAI, até outros organismos que foram criados para manter os limites, respeitando a dignidade do cidadão, não é? Quer dizer, eles foram desmontados e estão sendo desmontados progressivamente, né? Então, eu lembraria, por exemplo, o Fundo Amazônia, que era uma doação gigantesca da Noruega, depois seguida pela Alemanha, né, cujo dinheiro, mais de 80% desse dinheiro, era destinado a órgãos públicos de fiscalização. Esse Fundo Amazônia está suspenso, né, porque o governo disse, declaração do Jair Bolsonaro, né, nós não precisamos da ajuda de dinheiro de fora para resolver os nossos problemas internos. Então, você veja, quer dizer, existe já um cenário muito difícil de administrar, que é o próprio modelo que nós temos de uma economia capitalista predatória e poluente. Hoje, por exemplo, se você for considerar a vida no Pantanal, os peixes, eles estão se reduzindo drasticamente. O mesmo está acontecendo com a Amazônia também, por conta do agrotóxico, do envenenamento das águas. Então, é uma lógica que só beneficia alguns poucos, né? Gera uma predação geral, né? E quem que está se aproveitando disso? Os grileiros que estão entrando nas terras públicas da Amazônia, os garimpeiros ilegais que estão explorando o ouro na área Yanomami, os vendedores de madeira nobre que estão degradando completamente as áreas que atuam na Amazônia, e isso com a anuência, e eu diria até o estímulo desse governo, não é? Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção, porque, por exemplo, a União Europeia agora vai fazer mais pressão, porque as eleições lá elegeram os ecologistas. Na França, por exemplo, 7 das 10 principais cidades têm hoje prefeitos que são ecologistas. Isso é uma novidade lá. A questão ambiental está se tornando cada vez mais importante lá também. Então, não será nenhuma surpresa se nós tivermos algum tipo de barreira comercial
promovida pela União Europeia para poder forçar uma política de preservação ambiental mais efetiva no Brasil. Isso está começando a acontecer com empresas, está começando a acontecer com governos, não é? E, de fato, quer dizer, o que nós temos são atos criminosos da parte do Ricardo Salles e da parte do seu governo, juntamente, né? Ele está deixando passar toda a boiada que ele queria deixar, não é? E nós não podemos ficar observando isso imobilizados, dizendo, olha, paciência, esse governo está eleito, é isso que tem que acontecer enquanto ele estiver aí. Não, não. Existem instrumentos, a própria Procuradoria-Geral da República já se mobilizou a partir do estímulo das redes da sociedade civil que pressionaram para a saída do Ricardo Salles, e possivelmente nós vamos assistir, nas próximas semanas, um embate mais forte na questão ambiental e a eventual saída do Ricardo Salles como um espaço de negociação desse governo que está cada vez mais no canto, né? Sim. E é nessa lógica de exploração que você comentava, que acaba beneficiando a poucos, que foi aprovado o novo marco do saneamento básico, que é tema do Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, o programa que vai ao ar aqui na TVT às 9h45 da noite, sendo conduzido pelo Silvio. Todo mundo convidado para acompanhar, né, Silvio? Isso, nós vamos tratar dessa questão também. Está dentro do mesmo modelo, reduzir a presença do Estado e oferecer à iniciativa privada a possibilidade de exploração do saneamento básico. Observem que eu falei a palavra exploração. Isso quer dizer, é uma atividade que tem que ter um retorno rentável para a empresa que está entrando lá. E aonde que tem esse retorno rentável? Nos bairros mais ricos. Isso quer dizer que o saneamento básico, na perspectiva da iniciativa privada, ele deve excluir aqueles que não podem pagar. E isso quer dizer que milhões de brasileiros, nesse momento em que está se desenhando um novo modelo de privatização dessa área, podem ficar sem água na torneira. Nós estamos discutindo isso no nosso programa de debates de hoje, né? E é importante que seja aprofundada essa discussão e medidas sejam tomadas para fazer frente a uma situação assim. A discussão de hoje ajuda a esclarecer a situação que nós estamos vivendo. Silvio, muito obrigada. Bom programa para vocês mais tarde. Grande beijo, até semana que vem. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Pessoal, vamos lá. Recados. Temos um novo membro que é... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Cadê? O Paulo Viana, que se inscreveu no YouTube da Rede TVT, youtube.com/RedeTVT. Além de se inscrever, ele se tornou membro. Você também pode se tornar membro. Você faz uma contribuição simbólica, são R$ 7,99 por mês, para ajudar a TVT, a Rádio Brasil Atual, esse projeto de democratização da comunicação. Você passa a ter acesso exclusivo a alguns conteúdos da TVT. Além disso, acaba hoje, dia 7, a campanha que dá direito a um show, ao ingresso para o show online do Chico César. Se você entrar no catarse.me/TVT e clicar no Recompensa Musical, que é uma doação de R$20 para a TVT, você ganha de retorno um ingresso, então, para o show online do Chico César. Esse show deve acontecer no dia 10. Deve não, vai acontecer no dia 10 agora de julho, à noite. É uma parceria com a Show Livre. Quem foi entrevistado pelo Colibri essa semana foi o Chico César. O programa vai ao ar no dia 9, hoje é dia 7, 8, 9, na quinta-feira, isso. Quinta-feira essa entrevista vai ao ar, mas a gente tem um trechinho aqui para passar para vocês, para dar um gostinho, inclusive, para depois doar para a TVT e acompanhar esse show online. Vamos dar uma olhada na entrevista, então, para o Colibri do Chico César? Roda para gente. Colibri na quarentena. Ô Chico, você acha que é legal fazer alguma música nesse momento da pandemia ou você vai esperar passar toda essa loucura para depois refletir sobre esse momento? Não, eu já fiz várias, cara. Eu fiz muitas músicas. Algumas têm a ver com a pandemia. Uhum. Várias têm a ver. Que tem uma que diz: quem é você na fila do álcool gel? Que é algo meu, melhor pedir ao céu. Se não vai ficar de boca no chão.
Colibri na Quarentena. Essa entrevista na íntegra vai ao ar, então, no dia 9, quinta-feira, ao meio-dia, no YouTube também da Rádio Brasil Atual, youtube.com/Rádio Brasil Atual, para você acompanhar. E, além disso, vou reforçar mais uma vez, catarse.me/TVT. É só você entrar na recompensa musical, você doa R$20 para a TVT e para a Rádio Brasil Atual e ganha esse ingresso online, então, para o show no dia 10 de julho, um show online do Chico César em parceria com a Show Livre. Tá bom? Recados dados. Vamos para a nossa próxima entrevista agora? A terça-feira é dia de participação da Rede Nossa São Paulo agora. Aqui no programa, quero dizer, no Bom para Todos. E foi lançada hoje, no dia 7 de julho, a primeira rede brasileira que tem como objetivo expandir o compromisso das cidades em desenvolver e fortalecer programas e políticas voltados para a primeira infância no Brasil. Quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? Prazer estar aqui de volta falando com vocês. Exatamente. Hoje tivemos a oficialização dessa rede que chama Rede Urban 95. A oficialização se deu por Zoom, porque infelizmente não podemos nos encontrar pessoalmente ainda. E a ideia é uma parceria entre o Instituto Cidades Sustentáveis, que abriga o programa Rede Nossa São Paulo e o programa Cidades Sustentáveis, e uma fundação holandesa que chama Bernard Van Leer. Essa fundação holandesa, ela tem esse foco na primeira infância e tem vários projetos pelo mundo, entre países como Holanda, Jordânia, Israel, Colômbia, Peru, e já tinha alguns projetos em algumas cidades aqui no Brasil, que eram na cidade de Boa Vista, Recife e também na cidade de São Paulo. Só que não era uma rede formalizada. E aí, hoje a gente se deu essa formalização dessa rede, ou seja, 11 cidades incorporam essa rede junto com essas 3 outras cidades que já tinham esses projetos, e a ideia é realmente que essas cidades possam trocar experiências, trocar lições aprendidas e aprender conjuntamente durante 2 anos para conseguirem implementar algo concreto nessas cidades. Foi muito interessante porque a gente pensou em critérios, diversos critérios, como porte populacional, diversidade regional, também representatividade de gênero na liderança executiva, porque a gente ainda tem um grande desafio de ter prefeitas, né? Então, a gente conseguiu trazer isso e é muito legal ver que a gente tem cidades na região Nordeste, na região Norte, na região Sudeste, Sul, apenas não temos na Centro-Oeste, mas talvez no futuro próximo teremos. E temos cidade, por exemplo, como Brasileia, que tem 20 mil habitantes, e cidades com 500 mil habitantes ou mais, como Jundiaí e Campinas. Então, vai ser muito rico essa possibilidade de troca, essa possibilidade de aprendizado. Também a gente considerou o que as lideranças políticas já estavam fazendo. Então, tem cidades com projetos pontuais ou com políticas mais amplas. Então, a ideia é poder melhorar, escalar e fortalecer essas atividades com a sociedade civil, com assessores, secretários e também a gestão. Eu acho que um desafio e uma oportunidade que a gente vai ter nesse projeto é também que esse projeto de 2 anos vai ser 2020 e 2021. E sabemos que esse ano tem eleições. Então, a ideia realmente é fortalecer a ideia de programas de governo e não de Estado e não de governo. Ou seja, deixar um grande legado para a cidade, independente do gestor. Claro que tem alguns gestores que vão se reeleger, alguns políticos vão eleger, outros não, mas a ideia realmente é deixar algo para a cidade, algo para nesses futuros cidadãos, porque quando estamos falando da primeira infância, a gente está falando de 0 a 6 anos. E, Carol, por que é importante discutir uma cidade que seja viável para crianças, que seja amiga das crianças? Por que isso é uma pauta importante e o que é essa cidade amiga das crianças? Eu acho que essa é uma pergunta super importante, né? E eu acho que muitas vezes, quando homens e mulheres se tornam pais, eles começam a ter uma sensibilidade e ver a cidade de uma outra maneira. Então, trazendo um exemplo muito concreto, por exemplo, quando você vai passear com uma criança no carrinho, você começa a ver como é difícil se locomover nas calçadas, porque as calçadas elas são muito díspares, você não tem espaço, então muitas vezes você tem que ir
para a rua, e isso, claro que você se coloca em perigo. Ou, por exemplo, você não tem árvores, né? Então, você não tem sombra. Então, uma cidade boa para as crianças é boa para todos, porque ela pensa na acessibilidade, ela pensa na sociabilidade, ela pensa no futuro. Então, se você consegue sanar, tá pensando diversas áreas que você consegue pensar. E aí, muitas pessoas falam que quando você, por exemplo, cria uma cidade para crianças, você também está criando para a terceira idade. Você está também criando para um cadeirante. Então, você começa com esse foco na criança, mas você também traz benefícios para diversos outros grupos. Então, acho que isso é muito importante, né? E é isso. Tem aquele provérbio africano que você fala que você precisa de toda uma aldeia para criar uma criança. Então, a ideia é que quando você tem um filho, né? Esse filho possa aportar não só para a sua própria família, mas também para a cidade. Você está criando futuros cidadãos, né? Então, é muito importante essa conexão e esse vínculo que essa criança vai criando com esse território como um todo. Então, eu acho que isso que é muito importante. Essa ideia dessa rede é realmente fortalecer as cidades, que as cidades, elas são responsáveis por várias temáticas que podem garantir uma boa qualidade de vida para os cidadãos. Então, as cidades, elas têm esse potencial de se conectar uma com a outra e pensar, putz, eu fiz isso errado. E outra fala, nossa, então me ensina isso, porque aí eu gasto menos, ou eu sou mais rápido para chegar a uma solução, sabe? Então, a gente está com muita expectativa sobre essa rede. Eu acho que vai ser bastante interessante e a gente pode trazer depois mais resultados aqui. Esperamos isso, então. A gente continua acompanhando a rede. Muito obrigada, Carol. Um beijo grande para você. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, dá tempo de eu ler uns comentários antes da gente ir para a nossa próxima conversa? A gente vai falar um pouquinho sobre o novo marco do saneamento básico que foi aprovado no Senado. Vamos destrinchar um pouquinho, tentar entender melhor. O Silvio Catiabava falou um pouquinho ali na fala dele, porque hoje, inclusive, esse é o tema também do Le Monde Diplomatique Brasil. E aqui no Bom para Todos a gente vai tentar entender o que significa esse novo marco e os impactos que ele traz para curto, médio e longo prazo. Temos novo membro, a Luciana Antonini. Luciana, muito obrigada. A Luciana também se inscreveu lá no YouTube, se tornou membro, e daí ela passa a ter acesso exclusivo a alguns conteúdos aqui da TVT. Fica a dica para vocês também. Deixa eu ler comentários. Aqui. Cadê? Fernando Gregório. Sei não. Essa história de Bolsonaro com Covid, para mim, é só mais uma cascata. Tá falando isso só para capitalizar, chamar atenção. Claudemira Lorena disse, o desgoverno é tão ruim que consegue perder para ele mesmo. O crime é tão escancarado que nem os representantes do capital toleram essa política de destruição sistemática, comentando essa carta, né, de empresários, de grandes empresas, que foi enviada para Hamilton Mourão, vice-presidente. Lícia Rodrigues, Ricardo Salles não era nem para ter entrado no governo, nosso prejuízo será incalculável. O Rubens Lima está aqui com a gente de Osasco, o César Gravier é de Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, São Paulo, mandem aqui de onde vocês estão acompanhando. Luzinalda Tavares, João Pessoa, que bacana. Márcio Marcucim falou, ministro Salles é um criminoso. Dandaí Alves, de Belo Horizonte, está gostando muito, obrigada, Dandaí. Kátia Ramos da Silva, estou assistindo de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Antônio Nunes, em Minas, curtindo o programa. Bacana, mandem aqui que a gente gosta de saber de onde que o pessoal está acompanhando, porque na TV pegamos em São Paulo e região metropolitana, mas aqui pela internet a gente consegue voar longe e atingir outros estados, outros países. Então é sempre muito bacana saber que vocês estão acompanhando o Bom para Todos de longe. Vamos para a nossa próxima entrevista, então? Como eu disse, o Brasil realmente acaba de aprovar no Senado esse novo marco regulatório do saneamento básico. Chama a atenção que essa medida vai na contramão de países desenvolvidos, tidos como desenvolvidos, como a Alemanha e a França, por exemplo. Outra coisa que também chama bastante atenção é que a votação no Senado Federal se deu no meio dessa pandemia que enfrentamos. Ele foi autorizado, esse novo marco, foi aprovado, com uma discussão no meio de uma pandemia. Tudo isso a gente vai conversar com os nossos entrevistados. No entanto, a principal crítica que se faz a esse novo marco é a abertura para a mercantilização da água e do esgoto no Brasil.
para a gente entender do que se trata e quais as perspectivas para o futuro. Conversamos agora com Edson Aparecido da Silva, que é secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Ele é também assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. E também está com a gente a Francisca Adalgisa da Silva, que é presidenta da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Edson, Francisca, é um prazer recebê-los. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vamos lá. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pessoal, a participação de vocês. Eu quero começar entendendo quais os impactos de fato. Quando a gente fala que esse novo marco abre as portas para a iniciativa privada, e a gente sabe que o final que a iniciativa privada busca é realmente a obtenção de lucro, como é que fica essa situação? Como é que fica a situação das cidades que podem não gerar lucro com esse serviço sendo oferecido? Queria começar então com a Francisca e depois a gente vai para o Edson. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Bem, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, nós temos hoje no Brasil cerca de mais de 3.500 municípios com menos de 20 mil habitantes. Da grande maioria, são esses municípios que não têm acesso ao saneamento hoje, porque quando você vê as regiões metropolitanas, né, as áreas que têm um adensamento populacional, hoje você já tem uma cobertura ótima de saneamento, com exceção, é claro, das comunidades que residem em áreas irregulares, como palafitas, topos de morro, encostas, fundos de vale, que é uma população que está numa condição irregular e que hoje não tem acesso em função das condições de moradia que elas se encontram. Tirando essa população das regiões metropolitanas, então a gente vai para o interior do país, para os municípios rurais, para as comunidades rurais, para os municípios que têm essa característica mais rural e que estão dispersos no imenso território, de difícil acesso, com baixa densidade populacional e que requerem, então, em função da sua característica, um alto investimento do setor. E a promessa da aprovação do PL 4162, que, de uma certa forma, obriga os municípios a cederem, a privatizarem o serviço de saneamento, a promessa seria essa, né, de que o capital, imagina grandes corporações internacionais, oligopólios internacionais, bancos, eles vão entrar aqui no Brasil e, gentilmente, né, e atender essa população, que é uma população de difícil atendimento, que se não tem hoje o índice de cobertura favorável, uma das consequências, um dos motivos é justamente o tipo de ocupação desses territórios, né, que dificulta o acesso, seja por uma característica regional, seja por uma característica econômica, ou a soma dos dois fatores que impede que se faça a cobertura desses municípios. Somada a isso, uma ausência de uma política pública de saneamento e que, integrada a outras políticas como de habitação e desenvolvimento, levem ou facilitem o acesso a essa população com cobertura de saneamento. Edson, eu vi a defesa desse marco sendo feito por algumas pessoas dizendo que o marco tornou obrigatório agora a abertura de licitação, e daí participam empresas públicas e empresas privadas, ou seja, estaria dando isonomia tanto para as públicas quanto para as privadas. Como que você interpreta isso? É de fato uma realidade ou a iniciativa privada muitas vezes vai acabar ganhando essa licitação por ter condições de oferecer condições melhores? Bom, primeiro que nós não estamos tratando de um novo marco legal. Na verdade, a lei que continua regendo o saneamento no Brasil é 11.445, né? É a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento e que sofreu profundas alterações com o PL 4162, aprovado no Senado no dia 24 de junho. Então, é disso que se trata. Outra coisa é que essa argumentação de que precisava alterar a legislação atual para que o setor privado possa competir e participar, atuar no setor de saneamento, ela não é verdadeira. Por quê? Porque toda a legislação brasileira hoje, ela já permite a participação do setor privado em todos os serviços públicos, inclusive no saneamento. Tanto é que a iniciativa privada já opera em mais de 300 cidades brasileiras, né?
Então, esse argumento ele é falacioso. Em vez da gente estar discutindo a alteração da lei para ampliar a participação do setor privado, nós tínhamos que estar discutindo quais são as dificuldades que o país teve na implementação da lei, que é uma lei relativamente nova, né? A lei é de 2007, foi regulamentada em 2010 e o Plano Nacional de Saneamento é de 2013. É um tempo relativamente pequeno quando se trata de uma política pública como é a política pública de saneamento. Então, o que está por trás da aprovação desse projeto é, sem dúvida nenhuma, seguir na trajetória desse governo, que é de entregar o patrimônio público para grandes corporações. Enganam-se aqueles, Thalita, e quem nos ouve, que quem vai operar o saneamento no Brasil são as empresas privadas nacionais, né? O que está por trás dessas empresas são grandes fundos de investimento de Singapura, dos Estados Unidos, do Canadá, que é o caso da BRK, enfim. Então, é uma medida muito, muito complicada. E, como consequência, nós vamos ter duas coisas. Aumento brutal das tarifas, porque vai acabar com o mecanismo de subsídio cruzado, que a gente pode explicar depois, e também vai aumentar, por causa disso, a exclusão das pessoas que hoje já não têm acesso a esses serviços, e é a população que a Francisca já disse aqui. Francisca, inclusive, a gente tem experiências aqui no Brasil de cidades que têm esse serviço privatizado e que não deu certo, né? Eu tenho até que números de Manaus, deixa eu pegar aqui, porque em Manaus é uma situação bastante... olha, a capital do Amazonas, após 20 anos de gestão privada, tem 12,5% de coleta de esgotos e mais de 600 mil pessoas sem acesso à água. Ou seja, é uma evidência de que não funcionou essa privatização, né? Assim como países lá fora estão tentando reestatizar esse serviço. Sim, Thalita, a gente tem, além de Manaus, que apresenta os piores números, né, em termos de cobertura e atendimento em saneamento do país, a gente tem Tocantins, que é outro exemplo, né? Comparado à França, a França é o país que está ali no ranking, né, nos estudos que foram realizados por um instituto canadense. A França ela é a campeã na reestatização. Em segundo lugar está o Brasil, tem 78 casos, 77 casos de Tocantins, que eram, né, foi privatizado e 77 municípios foram devolvidos para o Estado. E temos o caso de Itu, que vocês devem lembrar na época da crise hídrica, o que foi Itu. A população não tinha acesso à água, a Sabesp teve que ajudar a cidade de Itu, fornecendo água, carro-tanque, favorecendo, levando infraestrutura para o município, porque eles não tinham a menor condição de atender a população durante a crise. E por que não tinham? E por que isso acontece? Né? No mundo, quando você analisa os dados referentes à reestatização, todos eles estão relacionados, são muito recorrentes, à péssima qualidade de serviço prestado à população. Então, você tem tarifas caras, você tem pouco investimento, ou seja, cumprimento de metas contratuais, um não cumprimento de metas contratuais, você tem uma qualidade de serviço muito ruim e preço e a tarifa com elevados preços, né? Muito cara para a população. Então, você já tem o caso de Berlim, que a população se uniu em torno da reestatização. No caso do Brasil, essa reestatização foi forçada, né? Porque se privatizou os 120 municípios do Estado e aí acabou 77 voltando para a mão do Estado, porque não houve interesse em manter esses municípios por serem aquilo que eu acabei de dizer, né, na minha primeira fala, municípios pequenos, municípios com população dispersa, municípios pobres, com a baixa capacidade de pagamento, e aí você não tem como aplicar tarifas, né? Você não tem como explorar essa população, uma vez que você vai ter que investir primeiro para depois você usufruir desse benefício. Então, assim, no Brasil isso já aconteceu, nós temos exemplos de reestatização, isso está acontecendo no mundo, né? Então, Manaus é um exemplo muito emblemático, 20 anos que o serviço foi privatizado e a qualidade do serviço lá é lamentável, além de que a população reclama muito da qualidade da água que chega, né? O tratamento é muito ruim. Então, a gente já tem experiência no Brasil para saber que
a privatização não dá certo, a privatização não dá, as grandes empresas não estão interessadas em população pobre, estão interessadas nas empresas que já estão com a sua condição de implementação de serviços plena, de forma que eles possam assumir o serviço e explorar da forma que for mais conveniente e mais rentável para o capital. Edilson, eu queria retomar com você essa questão da tarifa. Você chegou a comentar um pouquinho na sua fala anterior. Eu conversei no domingo, no Brasil TVT, no programa aqui da TVT, com a Dalila Calisto, que é do Movimento dos Atingidos por Barragens, que tem feito um estudo sobre esse novo marco. E ela fez um alerta interessante sobre a tarifa, que é o seguinte: todo mundo vai ter que pagar, no final das contas, essa tarifa, e muita gente sem ter acesso ao saneamento básico. Porque o que acontece hoje com a água, por exemplo, é se você deixa de pagar água, cortam a sua água, você passa a não ter mais acesso à água. Agora, o saneamento não é esse tipo de serviço que você vai cortar. Então, é muito provável, vai ter uma tarifa alta, que todo mundo vai acabar pagando, e sem ter o acesso a toda a população. Me fala um pouquinho sobre essa questão da tarifa. Bom, a tarifa é assim, para que as pessoas entendam, o sistema de saneamento no Brasil, ele tem um mecanismo que é o mecanismo que a gente chama de subsídio cruzado, em que aqueles municípios que têm uma receita maior do que é necessário para ele prestar os serviços, esse excedente acaba ajudando fazer saneamento naqueles municípios menores, onde a tarifa não cobre os custos do serviço. Então, isso a gente chama de subsídio cruzado. Isso só é possível na medida em que o serviço seja público, né? Como num processo de privatização, a tendência é que esses municípios mais rentáveis, que têm uma tarifa que arrecada mais do que ele precisa para prestar, os serviços são esses que vão interessar para o setor privado. Logo, esses municípios que hoje dependem desse subsídio, eles vão ficar à mercê do acesso aos serviços. O município vai ter que arcar, né, com essas despesas, e os municípios não têm recursos para isso. A tarifa vai ter que subir muito para que as pessoas elas possam ter acesso aos serviços, para que a tarifa custeie o custo dessa prestação. Então, esse é um dos grandes problemas desse projeto aprovado, né? E uma outra coisa, a gente não dá para a gente tratar o saneamento da mesma forma que você trata outros serviços, como a telefonia, como eles sempre dão como exemplo, né? Primeiro porque o serviço de saneamento tem uma característica, Thalita, de serviço de monopólio natural, onde as pessoas elas não podem escolher mais de um prestador de serviço, né? Então, tratar o saneamento como você trata outros serviços é inadmissível, né? Então, a gente do Ondas acredita no seguinte: ter acesso a água, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto é um direito de todas as pessoas, independente da capacidade de pagamento delas, independentemente de onde elas vivam, né? E é fundamental que a população ela saiba disso, ela se organize para cobrar isso, porque ter acesso a esses serviços não é um favor de nenhum governante, é uma obrigação e é um direito de todos e todas. E a gente está vivendo em plena pandemia, e graças ao fato de que de que quase a totalidade das empresas no Brasil ainda são empresas públicas, em que pese você tem algumas empresas que negociam ações na Bolsa de Valores, como é o caso da Copasa de Minas, da Sabesp em São Paulo, da Sanepar no Paraná, mas essas empresas ainda têm um controle do Estado. Isso permitiu, por exemplo, que fosse suspenso os cortes de fornecimento de água por inadimplência. Por exemplo, foi suspensa a cobrança das tarifas para aquelas pessoas enquadradas na tarifa social. Isso só foi possível porque as empresas ainda são públicas.
Um exemplo contrário a isso é o que aconteceu em Santa Catarina, onde o setor privado entrou com uma ação na justiça, né, contra uma decisão do Estado de deixar de cobrar tarifa e de suspender o corte no fornecimento de água. Então, é uma brutalidade a aprovação desse projeto, sobretudo no momento de pandemia, numa votação virtual, né, em que 2 dias depois a gente viu na Folha de São Paulo uma matéria dizendo o seguinte, o setor privado falando, nós queremos atuar nas regiões metropolitanas, nos municípios mais populosos, e não nos interessa os pequenos municípios onde tem água, não tem esgoto e o custo da prestação de serviço é muito alto, então isso não nos interessa. Esse é o destino que nós estamos fadados a enfrentar caso a lei o que está aprovado na lei se efetive. Francisca, o Edson falou um pouquinho sobre essa aprovação rapidíssima no Senado. Dá para a gente entender quais as motivações que levaram a essa aprovação? Por acaso, a aprovação vai trazer maior segurança jurídica para o mercado investir nesse setor? Era isso que o mercado buscava? E realmente, estando no meio de uma pandemia, quais os impactos, qual a relação que existe de fato do marco com a pandemia? Porque nesse momento a gente já sabe, por exemplo, que rastros do coronavírus já foram encontrados no esgoto. Então, no futuro, quando uma próxima pandemia acontecer, se por acaso acontecer uma nova pandemia com uma nova doença surgindo por aí, qual a importância da gente ter, de fato, saneamento básico ser universal, chegando a todo mundo? Thalita, de fato, a luta contra esse processo, esse PL, né, ele começou em 2018 com o PL, com a medida provisória 844, depois a gente teve a medida provisória 868, depois o PL 3261 e, por fim, o 4162, e havia um acordo no Senado, depois que passou pela Câmara, pelo menos era o que se cogitava em Brasília, que não seriam aprovados pautas que não fossem emergenciais, ou seja, tudo que tivesse relacionado a outros temas que não fosse Covid, deixaria para pós-pandemia, para que houvesse um debate mais amplo com a sociedade. Isso não aconteceu. Eles aprovaram isso na surdina, como o Edson já colocou, colocaram isso em caráter emergencial, aprovou em meio a uma pandemia, não permitiu um processo democrático de discussão junto à sociedade, um debate mais amplo. Eu diria para você que foi um ato quase de covardia, uma punhalada pelas costas do Senado contra a população brasileira, né? E não vejo que esse projeto de lei vá trazer essa segurança jurídica que está sendo apregoada. Uma leitura rápida, né? Eu não sou uma jurista, né? A gente lê muito, pesquisa, conversa com os juristas, com quem entende do processo, da legislação vigente, e o que a gente tem ouvido de muitos especialistas, juristas, é que esse projeto não vai trazer essa estabilidade que eles estavam esperando, muito pelo contrário. Como o Edson já havia pontuado, o atual marco regulatório, o 11445, ele permite que o mercado privado atue tranquilamente e até com mais, eu diria, segurança do que esse projeto de lei está colocando. Em primeiro, assim, ele não vai facilitar essa privatização como se espera de imediato, porque o projeto de lei tem falhas na sua redação, tem um artigo que anula o outro artigo, que um fala que depende do artigo X para que possa ser assinado o contrato. O artigo X precisa ser elaborado ainda e ser validado pela Agência Nacional das Águas, que ainda não está criado o corpo técnico para que se faça a regulação necessária para que você aplique ou estabeleça, por exemplo, metas, modelo de remuneração dos ativos ainda não remunerados por tarifa ou depreciados. A gente tem uma série de questões dentro do projeto que estão ainda em aberto e que vão depender da efetiva
instalação da ANA, do seu corpo técnico, para que ela regule alguns elementos para que você possa ter segurança para firmar esses contratos, novos contratos, como eles estão esperando. Além de que, por o processo passar, por esse projeto de lei passar por cima de alguns itens que são constitucionais, isso dá margem para que os municípios possam judicializar, assim como a própria sociedade pode judicializar esse processo de entrega, né, dos serviços ao setor privado, né? Por meio os municípios, por exemplo, podem não aceitar essa possibilidade. É lógico que o projeto também deixa claro que se o município não aceitar privatizar os seus serviços de saneamento, ele vai ficar sem recurso, né? Então, o governo, de uma certa forma, ele está obrigando e direcionando para que os municípios façam a privatização dos serviços, né, regionais. Mas nem por isso, né, a gente possa dizer que, com muita confiança, eles estão seguros para fazer esse investimento. Agora, Thalita, a gente tem que considerar o seguinte, a gente está no Brasil de hoje, né? A gente está assistindo, infelizmente, né, a lei, a Constituição, a legislação ser rasgada, né, em prol dos interesses internacionais. Nós não temos hoje no Brasil um governo que seja focado em desenvolver a nação brasileira. Quando a gente vê o ministro da Economia dizer que a meta de governo dele é privatizar todas as estatais até o final de 2020, dá uma certa preocupação como isso pode ser uma meta. Como um governo pode ter como meta única, dentro do modelo econômico, privatizar e não desenvolver uma nação? Quer dizer, é entregar o patrimônio público no momento pandêmico em que essas ações estão com valor baixo diante do mercado, o mercado financeiro internacional está abalado em função da pandemia, então você vai aproveitar um momento de pandemia com ações com baixo valor para você privatizar e entregar o patrimônio público. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é uma contradição, né? Uma grande contradição, um jogo de mentiras, e o que a gente vai ver é a população ser sorrateiramente lesada, roubada num curto período de tempo. Foi isso. Edson, só para finalizar, é possível reverter essa situação? Não, a gente vai ter dois campos de batalha, Thalita. Um é na justiça. Esse projeto é um projeto muito mal escrito, muito mal formulado, com várias inconstitucionalidades, né? Então, o campo da justiça vai ser um. E o outro campo vai ser o campo da luta nos municípios e nos estados. Então, hoje, os vários movimentos sociais e populares, o movimento sindical no Brasil inteiro começa a se preparar para fazer o enfrentamento nos seus territórios. Então, essa é a nossa perspectiva. E o saneamento no Brasil, ele voltou a ocupar um papel de destaque, Thalita, a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula, né, com várias ações, inclusive retomada dos investimentos, e depois dando continuidade no governo Dilma. Esse processo ele é interrompido com o golpe de 2016, né? Então, diferentemente do que o projeto propõe, o que a gente defende é exatamente o contrário: fortalecer o papel do Estado para garantir que o saneamento chegue para toda a população brasileira. É isso. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Edson Aparecido da Silva, que é do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, e a Francisca Dalgisa da Silva, que é presidente da Associação dos Professores Profissionais Universitários da Sabesp. Um prazer recebê-los e realmente o que vocês trazem, as explicações, acho que dá para a gente ter um panorama bem completo do que é esse marco e do que nos aguarda. Sou muito agradecida pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada, Thalita. Obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. E até uma próxima. Boa tarde para vocês também. Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Eu vou ler alguns últimos comentários que vocês estão mandando aqui para a gente. A Rosemary Ortega falou assim: bora lutar contra esse novo marco legal das águas, água para todos. Elci Queiroz Borges falou: aqui em Porto Seguro, na Bahia, pagamos 80% do esgoto e o saneamento é muito caro. Tá vendo? Um relato, então, de Porto Seguro, na Bahia. O Fernando Gregório falou: uma empresa privada jamais assumirá qualquer prejuízo, vai sair das costas dos pobres. Mário Ideni disse assim: olha, São José dos Pinhais, no Paraná,
Ele é de São José, na verdade. Ele falou, tenho medo da crise hídrica de São Paulo. Aqui as represas estavam quase secas há pouco tempo. A Sanepar já faz rodízios. Se o preço aumentar, vai ser o caos. É uma situação... O Murilo Alencar, olha, de Paris. Falei que a gente chega lá fora também. Ele falou, enfim, por uma coincidência, encontrei a TVT. Seja muito bem-vindo, Murilo. Sérgio Santos, boa tarde a todos. Ele é de Bandeirantes, no Paraná. Pensilvânia Santos falou, adoro Bom para Todos. Pena que nem sempre consigo ver ao vivo. Fica sempre nas redes sociais. A gente tem reprise também às 9 horas da manhã, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, às 9 horas da manhã. Então dá para acompanhar sempre no outro dia também. Ela deu parabéns. E Pensilvânia, eu acho que é uma mulher, mas eu não tenho certeza. E é de São Paulo. Miguel Libarino, da Bahia, oi. Renata Orlândia, Volta Redonda, Rio de Janeiro. José Eduardo Milhone, Juiz de Fora. E um último comentário. Deixa eu pegar aqui que eu tinha lido, eu perdi, de alguém falando sobre a situação na Bolívia, né? De que lá os movimentos sociais realmente lutaram para impedir que as reservas de água fossem privatizadas. Esse episódio até ficou conhecido como a Guerra da Água. Então, de fato, lá, isso aconteceu há 20 anos, a Bolívia conseguiu evitar a privatização da água no país. Pessoal, muito obrigada por todos os comentários. Agradeço demais a companhia de vocês que acompanharam pela TV, pela Rádio Brasil Atual e também pelas redes sociais. A gente volta amanhã às 3 horas da tarde com Bom para Todos. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.